Beleza, vamos lá. Semente, 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 semente. Se não mente, falha. Neste vídeo, iremos falar sobre a morfologia das sementes, explicando suas estruturas e funções. Função das sementes. As principais funções das sementes são garantir a proteção do embrião e fornecer-lhe os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial, quando acontece a germinação. As plantas desenvolveram diversas formas de dispersão e distribuição por meio das sementes, seja na terra, na água ou até mesmo em rochas. A importância de uma semente está intimamente relacionada com a reprodução e dispersão de uma planta. Uma semente precisa chegar e se manter em uma região enquanto houver condições favoráveis à germinação e crescimento. Ela também possui um mecanismo de proteção da próxima geração, sendo assim, evitando a germinação da planta em más condições para o seu crescimento. Em locais com invernos mais rigorosos, uma semente pode passar toda a estação debaixo da neve, apenas germinando na primavera. Em algumas florestas, as sementes permanecem no solo até a queda de uma árvore mais velha, com a consequente abertura de uma clareira e entrada de luz, o que permite que novas plantas germinem. Origem. A semente é uma novidade evolutiva pertencente a apenas dois grupos do reino Plantae, gimnospermas e angiospermas. É um óvulo fértil e desenvolvido, formado após a fecundação. É constituído em três partes, sendo elas tegumentos, tecidos de reserva e embrião. Agora vamos explicar sobre o tegumento. Pode ser chamado de casca ou cobertura. São funções atreladas à proteção contra choques, micro-organismos e insetos. Há funções de regulação na germinação e também é importante na atuação de dispersão, que podemos citar como exemplo as expansões alares, presentes nas sementes do IP. O tegumento se divide em duas partes. A testa, que seria a porção externa, camada dura, podendo ser constituída de lipídios, e o tegmen, que seria a porção interna, parte delgada. São respectivamente formados pela primina, camada externa do óvulo, e a secundina, camada interna do óvulo. Bitegumentadas, quando constituídas pelos dois tegumentos, testa e tegmen, frequentes entre as angiospermas de um modo geral. Unitegumentadas, quando constituídas por apenas um tegumento, ocorrendo entre as gimnospermas. Ategumentadas, quando não apresenta tegumentos revestindo a semente, e esta é protegida diretamente pelo pericarpo do fruto. É frequente em gramíneas. Podemos encontrar algumas estruturas no tegumento das sementes, sendo elas: arilo. Este se origina do óvulo e é uma saliência ou revestimento carnoso da semente, de aspecto esponjoso ou gelatinoso. Aqui como exemplo temos o guaraná. Podemos ver que seu arilo é bem desenvolvido. Micrópila. É uma pequena abertura do óvulo vegetal, podendo ou não ser perceptível. Tem função de permitir a alimentação do embrião. Hilo. As sementes estão ligadas à parede do fruto pelo funículo e quando se destacam fica uma cicatriz na testa, que é o hilo. Ráfia. A ráfia é uma parte do hilo que continua unida ao tegumento. É oriunda do funículo e da micrópila. Calasa. Pode ser encontrada como uma saliência ou mancha escura no tegumento. Asas. São expansões aladas da testa. Pelos ou tricomas, presentes nas superfícies das sementes, ligadas à dispersão pelo vento ou por animais. Amêndoa. O conjunto de estruturas que corresponde ao endosperma e ao embrião são denominadas como amêndoa. Endosperma. O endosperma é originado dos núcleos polares mais núcleo reprodutivo, que veio do grão de pólen, por isso o endosperma é 3N. Essa estrutura é um reservatório de amido, a qual a planta utiliza para nutrir-se e desenvolver-se, enquanto ainda não é capaz de realizar fotossíntese. Nas gimnospermas, o endosperma já está formado antes mesmo de ocorrer a fecundação do óvulo. Exemplo, pinhão. O endosperma pode ser classificado de diferentes formas, dependendo de sua composição química. Oleaginosos. Proteínas e substâncias oleaginosas. Córneos. Acúmulo de reservas de celulose.
Gelatinoso. Ocorre quando as reservas de celulose presente no endosperma absorvem a água, mudando sua consistência original, deixando-o gelatinoso. Amiláceo. Quando a maior parte do endosperma é constituído de reservas de amido. Embrião. O embrião se origina através da oosfera após o processo de fecundação. No embrião é possível ver os cotilédones, e em muitas plantas os cotilédones absorvem o endosperma da semente e ficam entumecidas de amido. Pode preencher todo o espaço reservado para o endosperma durante seu desenvolvimento, e é dividido em radícula e gêmula, respectivamente responsáveis por originar a raiz e as primeiras folhas da planta. Poliembriônia. É denominado poliembriônia o fenômeno que gera mais de um embrião na mesma semente. Essa situação de múltiplos embriões pode eliminar diversos zigóticos, já que os embriões de origem sexuada competem com os de origem assexuada. Esse fenômeno é de grande importância econômica e ecológica, já que gera uma fonte de material genético estável. Quando a planta nasce, os cotilédones ficam suspensos sobre o caule, dividindo em duas partes, porção de cima, epicótilo, e a porção de baixo, hipocótilo. Germinação monocotiledônia e dicotiledônia. Ao germinar, a semente dicotiledônia gera uma planta epígea, denominada assim pelo fato de suas sementes ficarem expostas sobre a terra. Diferentemente das dicotiledôneas, as monocotiledôneas têm suas sementes sob a terra após a germinação e são denominadas como plantas hipógeas. A disseminação das sementes no ambiente é importante para a sobrevivência da espécie, pois diminui a probabilidade de que caiam muito próximas umas das outras, evitando a competição entre elas. Algumas sementes e frutos podem ser transportados pelo vento, é a anemocoria. Nesses casos, geralmente, trata-se de sementes ou frutos leves e minúsculos. A zoocoria também pode ocorrer sem estar relacionada à alimentação dos animais. Alguns frutos, como o carrapicho, possuem estruturas que grudam facilmente no pelo dos animais e também na nossa roupa. Isso permite com que sejam transportados para outros locais. Geocarpo é quando os pedúnculos, após a fecundação, entram no solo, os próprios frutos onde amadurecem. Barocoria, quando é feita pela ação da gravidade, sementes ou frutos pesados. Hidrocoria, quando é feita com o auxílio da água. Sementes e frutos com cutícula impermeável é comum apresentarem flutuadores especiais, como tecido esponjoso ou sacos aeríferos. Antropocoria, quando é feita pelo homem, acidental ou espontaneamente. Autocoria, quando é feita pelo próprio vegetal, frutos que se abrem com grande pressão, lançando as sementes à distância. Nós estamos aqui na Unesp, na Faculdade de Agronomia em Botucatu, e essa aqui é a Dandara, que explicou pra gente o que é sementes na prática e na teoria também. E nós vamos fazer algumas perguntas para ela, para vocês terem um pouco de noção de como é trabalhar nesse meio e aprender mais também. Em que você se formou? Eu sou engenheira florestal, formada pela Universidade Federal do Piauí. Agora encontro-me no mestrado aqui na Unesp, na FCA. Trabalho na área de genética e populações naturais. Na minha graduação toda eu desenvolvi trabalhos voltados para a área de sementes, então quando me convidaram, a Simone me convidou para ajudar as meninas, foi uma grande satisfação, agradecer, né? Porque a gente tem que passar aquilo que a gente sabe para os demais, para que eles também tenham todo o conhecimento necessário, não que a gente saiba de tudo, a gente vem aqui apenas para dar um suporte. Você sempre quis essa profissão? Não. Eu sempre tive muita afinidade com cálculo, então eu sabia que eu queria uma área de engenharia. Então, ao ver, acho que foi ao acaso, eu caí no curso e já no primeiro período, quando eu comecei
o curso e ter assim já prática, porque desde o primeiro período eu já comecei os projetos de estágio, iniciação científica, então isso foi deixando-me mais apaixonada pelo curso no decorrer aí do primeiro semestre, porque eu fiz a minha inscrição com o intuito de mudar para engenharia civil. Então, quando eu vi que tão grande era o nosso papel e qual seria a nossa importância perante o meio ambiente, então eu digo, não, aqui é o meu lugar, aqui é a oportunidade, e abracei a causa do curso. Você já respondeu a terceira pergunta, que seria quando você se interessou pela pesquisa e qual a sua área de pesquisa? Então, eu tive, graças a Deus, oportunidades muito cedo na universidade. No segundo período eu já entrei com estágio e já no final do segundo período eu já tive a oportunidade de participar de uma pesquisa com sementes. A pesquisa era mais voltada para a área ecofisiológica, que era pesquisar substratos e temperaturas na germinação de sementes. Então, a partir daí, eu já comecei na iniciação científica. Depois daí, veio outros trabalhos também na área de sementes, a questão de métodos de quebra de dormência. E depois, mas por fim, na minha terceira e quarta iniciação científica, a gente já começou a trabalhar com qualidade genética de semente voltada para o reflorestamento, porque não se adianta só ter sementes, elas precisam ter qualidade física, fisiológica e genética, para se assegurar o que as populações futuras que estão sendo implantadas aí nessas áreas que estão degradadas. E qual a importância do estudo da semente? Eu vejo assim, que a semente ela é a origem de tudo, vamos dizer. Para mim ter uma boa árvore, para você ter uma boa árvore, você precisa de uma boa semente. Mas precisar de uma boa semente não é só você chegar e pegar. Deve-se saber quais são os parâmetros que a gente deve analisar, quais são os tipos de semente que a gente tem, o que leva a ter uma semente de qualidade. Porque se você não fez uma boa escolha lá na base, foi a escolha de uma semente boa, sadia, o que lhe garante que seus futuros projetos, suas futuras árvores vão ser sadias e boas, né? Então eu puxo muito sardinha para o nosso lado, que é a escolha da semente. É só isso. Muito obrigada pela sua participação e pela aula que você deu pra gente. Por nós, né? Ela deu... eles vão entender muito mais por causa À dela. disposição, gente. Precisar, é só entrar em contato. Vocês também, eu que agradeço também ter tirado aí um tempo para estar ouvindo a gente falar aí, né? Agradeço imensamente. Vai, só pra finalizar o vídeo. Bom, são todas essas pessoas que estão participando do trabalho. Parabéns aí pela iniciativa de vocês em estar procurando a universidade. Saiba que a universidade está sempre de portas abertas, desde que vocês procuram ciência. A ciência está desde lá do ensino médio, no ensino fundamental, e é isso. Sucesso para vocês. Aí.